Graça e paz, Deus abençoe a todos. O livro do profeta Amós, no terceiro capítulo, versículo 7, está anotado, está grifado na maioria das Bíblias. As pessoas têm esse versículo aí realçado. Ele traz a seguinte verdade. Amós, capítulo 3º, 7º versículo. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro ou sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Essa é uma palavra belíssima. Nunca foi, é ou será por falta de aviso. O Deus que se revela, o registro dessa revelação, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, afirma que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Recentemente eu dei uma olhada aí no material, não adquiri, porque já tem um aqui que fala sobre Jesus Cristo e a revelação messiânica através das escrituras do chamado Antigo Testamento, ou as profecias, revelação messiânica através do Antigo Testamento. Vai estudar as profecias. Mas tem um livro aí de um autor que vai naquela linha, né? Todas as profecias da Bíblia. Eu tenho um material aí que discorre sobre um número de profecias e como elas se cumpriram através da história. É um material de apologética, de retórica. É um material interessante. É uma leitura um pouco cansativa, mas é um material bastante interessante. Nós estamos com a obra aqui do Herman Bavinck sobre dogmática reformada, a ideia ou conceito de revelação. O que é essa revelação? Nós não temos nenhuma dificuldade, pelo menos nós cristãos, não temos dificuldades em relação a essa verdade declarada nas Escrituras, presente na mente humana. Toda a humanidade anseia por esse conhecimento de Deus, por essa proximidade a Deus, por esse relacionamento com Deus de forma a sermos resgatados da maldade, do sofrimento que há neste mundo e da fragilidade da nossa vida, da existência humana. Mas os horrores, os terrores, a violência, a morte, as guerras, a fome, isso, quando se agiganta, levam os indivíduos a esse sentimento de busca por socorro, por refúgio, por abrigo, por salvação. A questão é, esse conceito, essa verdade está presente em toda a humanidade através da história. O que é essa revelação? É o ato de Deus comunicar não só os fatos, os acontecimentos ou o futuro. O Deus que se revela, o Deus que conduz essa revelação, ele está revelando a si mesmo, a si. É o Deus que se revela. Alguns hoje buscam, na sua tentativa de afirmação religiosa, buscam esse conhecimento da revelação como que uma apropriação de conhecimento relacionado a eventos futuros, tá bom? Alguns querem antecipar os eventos futuros. Há uma confusão com profecia, revelação e adivinhação ou futurologia, tá bom? A revelação, a profecia, não diz respeito única e exclusivamente a eventos futuros, ao futuro, não. Diz respeito ao agir de Deus através da história, através da humanidade, com o propósito de permanecer presente na vida daqueles que ele criou.
Deus intervindo na história humana para garantir que a humanidade siga o curso por ele pretendido. O Deus que se revela é o Deus que intervém, é o Deus que invade a humanidade. Os teólogos elaboraram isso de uma forma que envolve uma conceituação filosófica, tá? Não necessariamente em termos de experiência religiosa, porque a busca do entendimento é uma busca que é sistematizada segundo as normas específicas. Não pretende os filósofos reescreverem a palavra de Deus. Não é isso. Eles sistematizam o conhecimento e o expressam de maneira a facilitar a compreensão das pessoas em relação ao material escriturístico, tá bom? O conceito de revelação é correlato necessário de toda religião, ou seja, o conceito de revelação encontra presente em toda manifestação religiosa humana. A revelação está diretamente relacionada à religião, tá bom? Não existe religião sem revelação. E ele diz aqui, como a crença na revelação pode ser encontrada em todas as religiões, revelação e religião ficam de pé ou caem juntas, tá bom? A religião é a arena da redenção. Salvadores podem ser encontrados por toda a parte. Existem divergências a respeito do que e de como da religião, mas a questão permanece: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta aos três maiores interesses da religião, Deus, humanidade e salvação, exigem revelação. Essa é a apresentação aqui. São as primeiras palavras do Herman Bavinck no que diz respeito a essa ideia ou esse conceito de revelação. E essa afirmação que ele fala aqui, que não existe religião fora do que não tenha esse conceito de revelação, é uma verdade experimentada por todos em toda parte, tá bom? O estudo da religião, em sua essência e origem, nos conduz ao tema da revelação. E a história das religiões é prova de que o conceito de revelação não é parte integrante apenas do cristianismo e que ocorre apenas na Escritura Sagrada, mas é um correlato necessário de toda religião. Aí ele vai passar aqui a apresentar alguns exemplos. Ele não está dizendo, e nós não tentamos afirmar isso, que toda religião é uma única religião. Não é isso. Ele está dizendo que não existe religião sem esse conceito de revelação. E, volta e meia, mesmo entre os religiosos que aceitam a sua fé como revelação, decorrente da revelação de Deus, vez por outra aparece alguém dizendo ter recebido uma revelação particular que busca orientar ou reorientar determinados grupos a uma determinada ideia ou pensamento. Não estamos defendendo todas as religiões, estamos defendendo a religiosidade, a espiritualidade, e compreendemos que isso leva as pessoas a uma estrutura religiosa. Não significa que todas sejam iguais ou que tenham o mesmo propósito, mas partilham dessa verdade comum, tá bom? E ele passa a citar esses exemplos históricos aqui que eu considero interessante. Hoje existe aí um material sobre religião bastante interessante, alguns estudos de forma acadêmicas, ciência da religião, é uma modalidade acadêmica aí que já tem muito tempo e que chega aqui aos pouquinhos no Brasil. É uma abordagem histórica, uma abordagem antropológica, filosófica, que envolve diversas áreas do conhecimento humano, como elas foram afetadas pela religião e como elas se utilizam do pensamento religioso hoje
como maneira de se expressarem para o mundo, para o todo, tá? É um material de estudo que não é para todos, tá bom? Aqui ele está falando da história das religiões, mas ele tem o objetivo de expressar o conceito, a ideia de revelação. Ele fala aqui dos Vedas hindus. Eles contêm, são os escritos que contêm as chamadas santas leis, e não são considerados como sendo de origem humana, mas repousam sobre a revelação e são, no mais estrito sentido da palavra, de origem divina, tá bom? Esse material chegou na Inglaterra, porque os ingleses, eles, quando resolveram sair da ilha, eles foram pelo mundo todo. Causou um grande impacto na mente, no intelecto dos ingleses e dos europeus, tá bom? Tem um viés aí de ciência da religião no desenvolvimento do pensamento europeu. Há uma influência muito, muito grande do impacto causado pela espiritualidade desse material encontrado, existente na Índia, tá bom? Os ingleses estiveram lá, dominaram a região, o comércio, a economia, a política por algum tempo, mas quando eles retornaram, algo veio com eles. Então há uma série de influências. Isso acabou chegando, intercâmbio cultural, por ser um império, né? Pessoas de todas as partes do império passavam por ali. Isso acabou impactando até o início do século XX, segunda metade principalmente do século XX, tá? Então, é um material interessante para quem deseja, para quem tem interesse de estudar essas coisas. Os Vedas hindus têm como base o conceito de revelação. Aqui ele fala também do Zaratrusta. Zaratrusta é conhecido de alguns aí. Ele afirma ter recebido seu chamado para ser um profeta em um sonho. Ele afirmava, que já morreu também, já se foi. Zaratrusta, em um sonho, e frequentemente, nesses sonhos, ele era transportado por anjos ao céu, onde conversava com Ormazd, tá bom? Esse é o conceito de revelação presente nos ensinamentos proféticos de Zaratrusta. Hammurabi, que foi um rei conhecido por elaborar um código de leis, que é chamado como Código de Hammurabi. Hammurabi registrou suas leis como revelação do Deus Sol. Aqui está usada a palavra Tamás, mas também pode ser traduzido como Tammuz. Tammuz é uma divindade bastante antiga na Mesopotâmia, é uma divindade bastante antiga, que não desapareceu totalmente, cujo conceito permeou diversas religiões através da história da humanidade. Maomé recebeu sua primeira revelação quando já tinha 40 anos de idade e depois foi abençoado repetidamente com uma variedade de revelações cujo conteúdo foi registrado no Corão, ou chamado Alcorão, tá bom? Entre os gregos e romanos havia uma crença comum de que os deuses eram salvadores, ajudadores e conselheiros dos seres humanos, e que por sua própria vontade davam revelações ou permitiam que sua vontade fosse descoberta por observações ou ações especiais, tais quais o voo das aves, as entranhas dos animais ou fenômenos celestiais. Isso é suficiente para indicar, e eu concordo com ele, que a crença em revelações divinas ocorre sem exceção em todas as religiões. Nós ficamos com o profeta Amós, com o profeta hebreu, cujo texto encontra-se registrado nas escrituras judaicas ou hebraicas, ou chamado Antigo Testamento.
nós cristãos recepcionamos todo o material, toda, todo o registro da revelação de Deus realizado pelos judeus. Nós não fazemos oposição ao judaísmo, tá? Nós absorvemos as verdades do judaísmo e entendemos que em Cristo Jesus essa verdade é expressa gratuitamente para toda a humanidade, sem excluir absolutamente nenhum grupo humano. Em Cristo Jesus, Deus se revela como Deus de toda a humanidade. Ele não é um Deus que segrega. Quando diz que Deus amou fulano, não significa que ele odiou a humanidade. Quando diz que Deus amou, é que ele tomou para si, ele se compadeceu. Tá? E quando diz que Deus amou um ou rejeitou outro, não significa que Deus odiou a pessoa ou o desprezou. O amor de Deus se revela de uma maneira universal para com toda a humanidade. Mas amando a humanidade, em alguns momentos, pelos atos da humanidade, esse amor, ele volta para Deus, ou ele é expresso como o amor que se agrada, o amor que se compraz e o amor que se compadece, o amor que sofre pela rejeição de si. Tá? O amor que se compraz e o amor que se compadece. Mas jamais é o amor que sequestra ou que obriga o ser humano a fazer ou a deixar de fazer. É o amor que apresenta a verdade e que impõe as consequências dos seus atos. Aquele que crê em Deus, aquele que busca a Deus, precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé inclui acreditar que Deus tem bênçãos. Tá? Ah, mas Deus também condena. Isso não deixa de ser uma bênção, tá bom? Porque Deus é justo. Se a pessoa não quer, ele não vai forçar isso. Por isso, eu contrario lá os outros teólogos que estão preocupados em provar a existência de Deus para os ateus, tá? Eu não tenho essa preocupação de elaborar argumentos com vistas a destruir ideias contrárias ou levar pensamentos cativos. Esse é o apóstolo Paulo, né, na sua defesa da fé, levando todo pensamento cativo a Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que é indo além da filosofia, conduzindo as almas carentes ao Deus Criador. Tem essa ideia, a expressão do apóstolo Paulo, né? Criando uma nova filosofia para manter as pessoas aprisionadas a uma ideia ou um conceito. O que a religião procura expressar é a necessidade e essa possibilidade de nos aproximarmos do Deus que está próximo. Então a espiritualidade sempre ela é pautada por uma aproximação, por uma proximidade, uma série de movimentos, entre aspas, tá? Algumas pessoas até fazem jornadas, caminhadas, peregrinações, tá bom? Hoje ficou comum em alguns grupos aí subir um morro, atravessar um rio, fazer uma atividade física. Eu tenho minhas eu tenho minhas opiniões em relação a isso. Me perdoe eu ser às vezes bastante severo em relação a esse tipo de coisa. Mas o pensamento de espiritualidade, ele traz consigo essa ideia de movimentar-se em relação àquele que está próximo e que se aproxima para garantir que está próximo. Então, a espiritualidade busca um movimento de aproximação, tá? A busca espiritual é essa jornada, essa caminhada por aproximar-se daquele que está próximo. O fato é que o ser humano, por sua própria natureza e condição, não tem como estar em contato ou numa comunhão absoluta com Deus. Pela fé em Cristo Jesus,
Verbo que se fez carne, que se fez homem, em Jesus Cristo, ocorre essa tão sonhada proximidade. É o mediador entre Deus e os homens, perfeitamente humano e perfeitamente participante da unidade ou triunidade divina, o Verbo que se faz homem. Pela fé, estamos unidos a Cristo e vivemos de modo a que essa aproximação seja um experimentar constante de uma graça futura, vindoura e eterna. Tá? É mais ou menos esse o caminho. Mas o importante, o fundamental aqui, no que diz respeito às questões da ideia de revelação, é sabermos que não existe revelação ou não existe religião sem revelação. A fé cristã é uma revelação de Deus. É o ápice, o auge da revelação de Deus. Jesus, o Cristo, nascido da Virgem Maria. Tá? É o ápice da revelação de Deus. Em Cristo Jesus, nós temos disponíveis, toda a humanidade tem acesso a esse conhecimento, na palavra conhecimento, em termos de experiência ou de vida religiosa ou de vida espiritual. Eu resolvi abrir a minha biblioteca. Herman Bavinck é um teólogo reformado, é um brilhante teólogo, é um brilhante expositor. Nós usaremos também esses teólogos reformados pelo respeito que temos por serem uma referência histórica, uma referência na história do cristianismo, tá bom? E porque é interessante que não estejamos a falar dos nossos pensamentos. Então, criamos um roteiro de estudos que envolve esse material. É algo que eu não diria cansativo, eu pessoalmente me faz muito bem debruçar sobre esses livros. Às vezes eu vou ler aí 100 páginas para tirar uma ideia ou uma expressão, mas eu espero que isso possa ajudar e a orientar. Herman Bavinck, século XVIII, já é quase 18 para 19, mas pouca gente foi capaz de produzir, século XX já, final do século XIX, começo do século XX, as datas dele de 1854 a 1921. Ele ainda presenciou aí a primeira grande guerra lá na Europa, um teólogo da Igreja Reformada da Holanda. Esse material produzido é um excelente material, muito útil para a teologia reformada, muito embora você não veja mais esse tipo de desenvolvimento elaborado do pensamento religioso. Né? As pessoas preferem os resumos, preferem os atalhos. Não há religião sem revelação. Não estamos questionando a fé, a religião dos outros. Eu estou dizendo e estamos afirmando que a nossa fé cristã está fundamentada nessa verdade que está enraizada na história da humanidade, no pensamento religioso de toda a humanidade e que encontra resposta no anseio humano por estar em comunhão com aquele que está presente. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz.